Oi, bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa então mais um dia onde a gente continua a história que está em Lucas capítulo 8. Você é convidado a rever comigo o finalzinho do verso 42, gente. Então, nós ontem terminamos conversando a respeito de Jairo, que se ajoelha diante de Jesus, ali onde Jesus estava, na casa de Levi e Mateus, o seu discípulo que ele convidou. E ali, então, Jesus sai daquele local e começa a se dirigir à casa de Jairo. Mas olha só, o versículo 42 diz assim, ó, estando Jesus a caminho, eu vou ler aqui eu tô com uma outra tradução aqui na mão, tá? Essa daqui é uma versão, essa é outra. Eu vou deixar essa daqui hoje e vou acompanhar nessa versão. Diz assim, então, que ele estava a caminho e a multidão o comprimia, o apertava. Imagina, né? Jesus está indo para ajudar alguém e as pessoas estão ali, né, junto com ele, querendo receber bênçãos, querendo receber cura, querendo ouvi-lo. Era prazeroso estar com Jesus. Muitos só estavam pelos benefícios, não pelo prazer de estar em sua companhia, mas estava ali Jesus indo ajudar alguém. Nesse trajeto, diz que, olha só, a leitura complementar fala que não era longe a casa de Mateus para a casa de Jairo, gente. Só que Jesus, durante o caminho, durante o trajeto, começou a deixar Jairo ansioso, aflito, porque a filha estava em situação grave, em estado grave de saúde. Diz que Jairo tinha feito de tudo para salvar a menina. Imagina, né? Gasto com remédios, gasto com médicos, tinha poder aquisitivo alto e fez de tudo e nada resolvia. Então ele recorreu a Jesus, ele foi até Jesus pedindo ajuda, pedindo socorro. Imagine alguém em estado, digamos, terminal, e Jesus pacientemente vai, e diz a leitura que ele ficava o quê? Demorando, porque ele estava se detendo aqui e ali para aliviar algum sofrimento ou confortar um coração turbado. Então, no caminho, aquela multidão apertando e de repente uma pessoa precisando ouvir as palavras de Jesus, ele se dirigia calmamente àquela pessoa, como se não tivesse nada para fazer, para resolver, como se o caso não fosse urgente. E o pai começou a ficar nervoso, agoniado, impacientado, mas Jesus parou para ajudar, parou para auxiliar quem precisava de socorro também ali juntinho dele. Você sabe que eu gostaria de parar um pouquinho nesse trecho da história hoje, porque às vezes nós estamos indo socorrer alguém, ouvir uma pessoa, né, de fora de casa, e tem alguém morrendo dentro de casa, junto da gente. Às vezes estamos dando atenção para as pessoas que pedem nossa ajuda, o socorro, mas tem alguém precisando de socorro pertinho de nós. Diz que Jesus atendeu os que estavam perto dele, né? Parou, deu atenção, gente, para ouvir aqueles que estavam ao seu redor. E você sabe que às vezes a gente está na correria da vida, né, nas atividades, mesmo no nosso dia a dia. Eu lembro uma vez que, quando eu comecei o meu estágio no gabinete, um assessor, eu até destaquei isso quando eu me despedi da equipe, né? Eu tive a oportunidade de agradecê-los um a um no encontro que nós tivemos de despedida, e eu destaquei essa característica desse assessor, porque ele tinha, sim, ainda eram processos físicos, né? Hoje está digital, na maioria do tribunal, assim, no geral, das comarcas também, né? Das câmaras, das varas e tal. Mas, na época, ainda eram os processos enormes, assim, né? Então, ele estava ali atolado naqueles processos gigantes, e eu, como estagiária, eu precisava de ajuda, eu precisava de orientação. E ele era muito aberto, muito acessível, né? Eram vários assessores, mas ele era um dos mais acessíveis. E eu lembro que ele
tão ali responsável, tinha prazo para entregar as coisas, mas ele, quando eu ia pedir ajuda, ele parava tudo, como se só tivesse a mim para atender, mesmo sendo cobrado, com todas as responsabilidades e atribuições e tarefas que ele tinha para desenvolver. E eu achei aquela característica, aquela qualidade excepcional. Ele atendia com muita atenção e dedicação uma estagiária. Né? E eu fiquei muito contente quando eu vi o Gui no culto de gratidão da minha formatura ali, convidei ele, esteve todo feliz, né? Deu atenção, poderia dar atenção só aos desembargadores, que eram os grandes homens ali no Tribunal de Justiça, poderia dar atenção só, né, aos advogados, dar atenção às pessoas de maior nome, etc. Não. A estagiária, ele dava toda a atenção e a instrução e orientação, e quando ele não tinha a resposta, ele pesquisava ali na hora, parava mesmo. E eu fiquei pensando, eu falei, que lindo, né? Que bonito isso, dar atenção para os que estão perto de nós. Eu sei que na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente tem atribuições, e eu às vezes, né, tenho algo para cumprir, e quando sou interrompida, às vezes tira a minha concentração. Mas eu quero aprender de Jesus, né, que dá aos seres humanos, como ao Guilherme, essa capacidade de parar tudo, dar atenção específica para aquela pessoa, porque ela também merece, ela precisa. Há um tempo para tudo. A gente também não pode, né, generalizar todas as instruções que Deus dá. Jesus, por exemplo, ele se retirava em momentos, ficava sós, em particular, para que não tivesse o seu momento de comunhão interrompida. Mas na hora de ajudar as pessoas, de sair para auxiliar, ele parava para ajudar os que estavam pertinho dele. Então a gente encerra o Adolescente de hoje agradecendo, né? Porque Deus, com tantas atividades, atribuições que tem, ele para ouvir um filho dele, você e eu, de forma particular, né? A gente está pertinho dele e ele quer nos ouvir, e ele faz questão de parar todas as suas atividades para inclinar os ouvidos, diz a Bíblia, né? Ele inclina os ouvidos para ouvir o que a gente tem para dizer. Que Deus bom e maravilhoso, né? E ele fez isso no caminho para a casa de Jairo. Ajudou aqueles que estavam no trajeto. Inclusive, amanhã nós vamos falar de alguém muito especial que estava nesse caminho, tentando se aproximar de Jesus. E ele deu um jeito para ajudar essa pessoa que estava pertinho dele. Vamos acompanhar então amanhã, se Deus quiser. Convido você a continuar com o Adolescente. Mas agora vamos encerrar orando. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e bendito Pai, muito obrigada porque o Senhor se importa com os que estão perto de Ti. Nós queremos estar perto do Senhor e que nada nos afaste do Seu amor. Que a gente realmente receba a atenção do Senhor, que a gente dê atenção àqueles que precisam perto de nós também. Quantas vezes nós fomos ajudados, como eu já pude tantas vezes ser auxiliada, e agora eu te peço que o Senhor abençoe os que me ajudaram, os que pararam para me auxiliar, como Guilherme e tantos outros amigos abençoados que o Senhor me deu, familiares também, que o Senhor os abençoe. E que a gente seja bênção para aqueles ao nosso redor, não só para os que estão de fora pedindo ajuda, mas os que estão dentro de casa. Nos ajuda, Pai, a sermos luz em todos os lugares como o Senhor era, em todo lugar onde estava. É o que nós te pedimos e pelo teu amor tão próximo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, né, gente? Lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.